Sejam todos bem-vindos. Eu acho que é o meu ouvido que não está funcionando. Eu sempre digo que não é para vocês, que é para todos nós, né? Porque tem um ditado que diz que a boca fala para os ouvidos que estiverem mais próximos. Então, os ouvidos que estão mais próximos são os nossos, então também a gente se inclui nisso. Eu gosto muito de falar sobre o capítulo 11, que tem como título Amar o Próximo como a si mesmo. Ele fala de amor, ele fala de união, ele fala que o amor não deixa com que a gente desenvolva o individualismo, porque ele faz com que isso se torne a comunhão entre todos. Então, o capítulo tem alguns itens, e eu selecionei esses itens, e o primeiro deles é o maior mandamento. E aí, o maior mandamento é aquele que diz: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, que está bem relacionado com esse, é amar ao próximo como a si mesmo. Então, eu não posso amar ao próximo se eu não me amar. Eu preciso me amar para mim poder compartilhar esse sentimento com aqueles que estão próximos a mim. O segundo item é a parábola dos credores e dos devedores. Teve um dia que um rei chamou todos os seus servidores, porque era dia deles pagarem aquilo que eles deviam a este rei. E aí, tinha um que estava devendo um pouco mais, né? E o rei disse para ele: vai, vende a tua mulher, os teus filhos e tudo que tu tiveres, e só volte aqui quando tu reunires o dinheiro para pagar a tua dívida. Aí o que aconteceu? Esse servidor, ele se ajoelhou diante do rei e disse: tende piedade, Senhor. Eu vou pagar quando eu puder. E o rei misericordioso deixou que ele fosse. E disse: quando tu reunires o valor, tu acerta a tua dívida. E ele foi. Logo na saída, ele encontra alguém que devia para ele. Tu que está com a camisa. Tu vai ou não vai me pagar o que tu me deve? É agora. E os servidores que estavam em volta, vendo aquilo, eles disseram, foram ao rei e contaram ao rei esse episódio. Na mesma hora, o rei mandou chamar aquele servidor e disse: por que é que tu não foste piedoso como eu fui contigo? Aí o rei acabou enclausurando e disse que ele só seria livre a partir do momento que ele pagasse a sua dívida. Isso significa fazer para os nossos irmãos aquilo que a gente gostaria que fizessem conosco. Significa que a gente deve agir de acordo com aquilo que a gente gostaria de receber.
E a dona Neuci tem uma frase que eu gosto muito quando ela repete, quando ela nos diz, e é a seguinte. Ela diz assim, que eu possa ser tratado. Como vocês veem na terça, normalmente vocês já devem ter escutado a frase. Que eu possa ser tratado amanhã da mesma forma que eu tratei os meus irmãos. Isso significa o quê? Que nós vamos pensar muito mais da forma como a gente vai agir a partir do momento que a gente começa a dizer isso à noite, na hora das nossas orações. Porque enquanto a gente diz assim, uma vez, duas vezes, isso não vai reverberando em nós. Agora, se a gente repetir isso durante 21 dias, nós vamos começar. Eu não sei por que as pessoas dizem que 21 dias é o tempo para a gente começar a acreditar e realmente as coisas começarem a funcionar. Mas, enfim, se a gente disser isso durante 21 dias, a gente vai internalizando isso. E a gente começa a colocar em prática. Então, eu começo a praticar aquilo que eu digo. E na hora de tratar alguém, eu vou pensar 2 vezes antes de tratar com desrespeito, com desleixo, porque de noite, eu vou me lembrar que de noite eu vou pedir o mesmo tratamento para mim no dia seguinte. E eu não gostaria de ser tratada assim. O terceiro item é dar a César o que é de César. E aí tinha alguns fariseus que ficaram assim, sabiam que Jesus pregava, que Jesus ensinava o evangelho, que ele falava das boas novas. E aí eles pensaram da seguinte forma: vamos pregar uma peça em Jesus. E eles tinham, nessa época, uma questão muito séria, que era com relação à cobrança dos impostos, porque os impostos eram excessivos e os impostos não eram revertidos em bem das comunidades, eles eram revertidos para os valores e para as coisas que eram mais importantes para o rei, para a sua família. E os fariseus perguntaram para ele: Jesus, devemos ou não pagar os nossos impostos? E Jesus logo percebeu que isso era uma pegadinha, que a pergunta tinha um outro sentido, porque eles queriam pegar ele no pulo do gato. E aí Jesus disse: hipócritas, por que querem me testar? Me mostre a moeda que vocês utilizariam para pagar os impostos. E daí eles mostraram e tinha o desenho de a imagem de uma pessoa. E daí ele perguntou: de quem é essa? Não é retrato, enfim, né? De quem é esse formato que aqui está? E daí os fariseus disseram: é de César. E aí ele disse: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E aí a gente vai olhar para saber o que é de César. Quais são as responsabilidades que a gente tem com César? Daí a gente vai perceber que são aquelas coisas que pertencem a este mundo. O cuidado com a família, né? O cuidado com a sociedade, o respeito com a sociedade ou dentro da sociedade,
o respeito às autoridades, enfim, respeitar as leis vigentes. Isso a gente dá a César, porque é do mundo terrestre. Agora, o que é que nós vamos dar a Deus? A Deus nós vamos dar os valores espirituais, a Deus a gente vai dar o amor ao próximo, a Deus a gente vai dar o respeito a Ele, né? Vamos praticar a caridade. Isso são coisas que dizem respeito a Deus e não a este mundo aqui. Amar o próximo é responsabilidade nossa, mas isso não, nós não vamos ter pagamento por isso, nós não vamos receber nada por isso, mas sempre tem alguém vendo as nossas ações. E vocês vejam como o nosso povo é solidário. A gente percebe isso na época das catástrofes, das situações de emergência, que todo mundo se engaja e acaba ajudando. Então, essa é a forma, né, da gente fazer a caridade e praticar a caridade. Não precisa sair espalhando por aí o que fez, né? Que a mão esquerda não saiba o que a direita fez. Essa é a verdadeira caridade. E a caridade moral, ela é muito mais importante do que a caridade material. Não que a gente não deva fazer e que não seja necessário. É muito necessário. Nos dias de frio, a gente percebe que a nossa ajuda para alguém vai ser de extrema necessidade. Não, vendo alguém que mora na rua, que talvez não comeu nada naquele dia, a gente vai perceber que se tiver alguma coisa dentro da bolsa, vai fazer a diferença para aquela pessoa. Mas a gente não precisa ficar contando isso por aí. O comportamento indispensável, esses todos são comportamentos que são indispensáveis para a nossa evolução. Esses comportamentos, eles são fundamentais para que a gente desenvolva, para que a gente cresça, para que a gente avance nessa caminhada que nós estamos tendo aqui nesse plano. O amor, ele resume de forma completa toda a doutrina ou os ensinamentos de Jesus. Então, às vezes a gente não tem uma empatia, ou a gente tem dificuldade, ou tem alguma coisa que faz com que a gente não se dê tão bem com uma ou com outra pessoa. Não precisa sair abraçando e amando. O fato da gente não querer mal a essa pessoa já faz toda a diferença. O fato da gente não desejar o mal, o fato da gente não querer que ela sofra algumas intempéries da vida, já faz toda a diferença. A gente não precisa estar abraçando e beijando. O amor é diferente. O amor não é aquele amor que a gente conhece, é o amor que vem de dentro, que vem do coração, que fala para as nossas ações, que dita aquilo que a gente tem que fazer, que diz, muitas vezes a gente está aí e não sabe o que vai fazer, e de repente a gente ouve uma voz dizendo, tu podia acolher ou dar alguma coisa para aquele senhor que está com fome, talvez ele não comeu nada. Vamos escutar isso e vamos pôr em prática isso, para que a gente tenha também os nossos benefícios. Então, o amor é o sentimento mais puro, mais sublime e mais elevado que existe. Ele move qualquer montanha.
Então, vamos fazer com que o amor comece a brilhar por todo esse nosso planeta, por todo este mundo, para que a gente possa ter um mundo melhor. Nós estamos caminhando para um mundo de regeneração, e nós hoje ainda estamos no mundo de provas e expiações, mas o mundo não vai ficar diferente. O que vai transformar esse mundo de provas e expiações num mundo de regeneração é aquele movimento que a gente fizer de dentro para fora, de bem-querer, de amar, de estar disposto a auxiliar aquele que está ao nosso redor. Então, gente, a lei do amor, ela substitui o individualismo. A lei do amor, ela gera a integração das criaturas e acaba com todas as misérias sociais. Então, que a gente possa sair por aí dissimando este amor e fazendo com que isso brote em outras pessoas. Querem ver? É muito simples. Se tu cumprimenta alguém sorrindo, a pessoa não vai conseguir responder para ti séria. Ela vai te responder com um sorriso. Se tu disser um bom dia para quem tu nunca viu, a pessoa vai te responder. Ela vai olhar para trás para ver se foi com ela mesmo, mas ela vai te responder. Então, não custa, isso não custa nada. E é a gente estar espalhando coisas boas por aí. Que Deus nos abençoe sempre e que nós possamos voltar aos nossos lares com a paz de Cristo no nosso coração. E que assim seja.